Já voltamos na edição do Canal 100 desta terça-feira. E hoje recebo aqui com satisfação a participação no Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha, prefeito de Itajaí, Volney Morastone. Eu sempre digo que o meu entrevistado é que tem que falar, né? Porque aquele reloginho rápido. Prefeito Volney Morastone, primeiro um prazer tê-lo aqui no Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Tudo bem, Volney? Tudo em paz? Tudo bem, Tigrão, tudo bem. Boa noite a todos os ouvintes também da Rádio Menina. A Cléo está aqui hoje para... Cléo. Como sempre, né, Cléo? Junto. Você sabe que tem que falar é você, prefeito. Mas a gente, quando se encontra, a gente fala bastante. Eu fiz aqui ontem um preâmbulozinho pequenininho com relação ao Porto da Itajaí, a importância que tem a pesca, não só para Itajaí, mas para toda a nossa região Brasil. Ontem, Blairo Maggi esteve em Itajaí, você conversou muito contigo. O que a gente pode falar sobre a visita dele? É uma figura espetacular, boníssima. Fiquei admirado com o Blairo Maggi. Sabe que ele tem apartamento aqui, né? Sim, ele tem apartamento aqui, está com a família já há algumas semanas aqui em Balneário Camboriú, não é? E ele já esteve aqui em dezembro. Isso. E foi visitar várias empresas de pesca aqui de Itajaí, Navegantes, da nossa região, empresas da indústria da pesca, né, que trabalham com enlatados, como a GDC, como a Camil, né, como a Costa Sul, né? E ele, em dezembro, também esteve na Assembleia Legislativa, num encontro com pescadores de toda Santa Catarina, onde predominaram ali os pescadores artesanais. Ele ouviu muito os pescadores artesanais de Santa Catarina. Depois ele esteve ainda, em dezembro, visitando o oeste catarinense, a suinicultura, a avicultura. Então, dando uma atenção muito grande para o nosso estado. Conhece o assunto. E ontem ele dedicou o dia para Itajaí. Que bom. No sábado a gente já tinha se encontrado lá no sítio, na Fazenda Tatu, do nosso amigo Manuel do Compre Forte. Então, ali onde o Oliveira Brandão estava na roda de violeiros, tá? E aí pudemos também passar lá várias horas, almoçamos, passamos a tarde de sábado já conversando sobre vários assuntos com o próprio ministro, que ele estava conosco. E já conversamos muito sobre Itajaí, sobre todas as questões da pesca, do porto. E ontem, segunda-feira, ele passou o dia em Itajaí. Me deu a honra de uma visita na prefeitura pela manhã. Já pude encaminhar com ele vários pedidos nossos, mais caseiros assim da prefeitura em relação à pesca. O caminhão do peixe, que no meu mandato passado eu criei a Secretaria Municipal da Pesca, porque Itajaí é o maior porto pesqueiro do Brasil. E uma cidade que tem esse título tem que ter uma Secretaria Municipal da Pesca. Para poder pensar mais sobre a pesca, fazer a relação tanto com os trabalhadores quanto com os empresários do setor. Naquela época nasceu o Caminhão do Peixe. Em Itajaí, na nossa Secretaria Municipal, que o Ministério da Pesca na época adotou para todo o Brasil. Ontem o ministro informou que inclusive esse caminhão, que é do patrimônio do Ministério da Agricultura, ele está doando agora para o patrimônio do município, por exemplo, e nós vamos ativá-lo, que o objetivo é levar peixe a preço de custo para a população, não é? Não só peixe congelado, mas peixe fresco também. Então vamos ativar esse programa do peixe e conversamos sobre a importância do peixe na merenda, não é? Aproveitamos como ministro da Agricultura também para pedir uns tratores e maquinário para a nossa patrulha mecanizada. Isso foi a visita dele na prefeitura. Não é? Almoçamos com o ministro e depois das 14 horas às 20. Às 20 horas, das 14 às 20, o ministro lá no Sindip, que é o Sindicato das Empresas da Pesca, dos armadores, ele recebeu todos os empresários do setor, também vários líderes dos trabalhadores da área do setor também, dos pescadores, mas especialmente os empresários, ouviu todos eles que colocaram um a um quais são os principais problemas do setor da pesca e as suas reivindicações. Ele trouxe todo o staff dele, 5 dos principais assessores dele participaram. Então, o ministro com a sua principal equipe, dando já no início do ano essa atenção primorosa para nós todos, não é? Ouvindo o setor pesqueiro, e aí já muitas coisas respondendo na hora ou anotando para serem levadas a Brasília para os estudos necessários. Mas foi uma reunião de trabalho de alto nível, produtiva, e com certeza vai dar um novo rumo para a pesca em Itajaí, na nossa região em Santa Catarina. O ministro conseguiu entender
que eu expus para o ministro que, por exemplo, Itajaí, nós temos uma vocação, que essa vocação vem do rio e do mar. Verdade. É do rio e do mar que nós temos o porto, é do rio e do mar que nós temos a pesca, é do rio e do mar que nós temos a construção naval, e é do rio e do mar também, junto com tantos outros municípios da nossa região, que são as águas e daí o turismo. Não é? Então são 4 fundamentos, 4 pilares grandes da nossa economia. E em relação ao porto, depois eu posso te falar, né, sobre a situação que está e os nossos principais encaminhamentos agora para tirá-lo de uma crise que ele está atravessando. Mas para ficar no setor pesqueiro, né, as principais situações colocadas pelos empresários da pesca. Primeiro, é que a pesca precisa de segurança jurídica. Segurança jurídica, porque há muita contrariedade, dubiedade de legislação. A nossa legislação brasileira está muito ultrapassada e nós temos que criar uma nova legislação para o setor pesqueiro em consonância com a legislação mundial. O Brasil, no futuro, e pode ser muito breve, que vai ter o pescado como uma grande fonte de exportação, de competitividade com o mundo todo, né? Com tantos países da Europa, da China. E aí nós precisamos, para essa competitividade, ter uma adequação de consonância da nossa legislação com a legislação mundial. E isso traz, essas diferenças todas trazem muita insegurança jurídica. Muitas vezes o empresário quer investir e ele tem medo. Com medo de investir, né? Nós sofremos nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, uma fiscalização até injusta e impiedosa no setor da pesca em Itajaí, que levou muitas empresas quase que à bancarrota. E é um dos principais setores para gerar emprego, né, para dar emprego, para dar trabalho, para gerar renda, para dar divisas, né, para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. Então, foi muito bom, o ministro ter essa participação direta, ouvir todos os clamores dos empresários do setor, a necessidade da desburocratização, de agilizar, de mudar muito da burocracia toda que ainda domina os serviços públicos dentro dos ministérios e que se atravessa e atrapalha a vida dos empresários, né, dos projetos que se tem. A necessidade de mais e mais investimentos na área da pesca e até de modernização do setor pesqueiro. E aí nós fizemos um paralelo, porque Itajaí também tem uma construção naval, que se o setor pesqueiro se modernizar com novas embarcações, é mais uma forma de alavancar também a nossa construção naval. Então, imagina, das 14 às 20 horas, foram 6 horas de reunião, sabe, onde o ministro teve paciência de ouvir, de anotar, de debater, e ao mesmo tempo com os seus assessores ali, não é, promover um verdadeiro diálogo com todo o setor pesqueiro. Então foi sensacional. Uma bela estreia para janeiro, início do ano. Nós ficamos contentes, Valdir. Você sabe, quer dizer, ele é acessível, bem acessível. Muito acessível. Eu acompanho, às vezes, ele como senador, nos debates. Ele foi senador, governador, Mato Grosso, então. E aí também nós fazemos uma ponte, Tigrão, porque no dia 27 agora de janeiro, está prevista a vinda a Itajaí também do ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Aí é sobre o porto. O nosso porto, nesse dia, o ministro deverá vir para dar a ordem de serviço para o aprofundamento do canal. O nosso canal ele tem que estar a 14 metros para poder operar normalmente os navios, mas com as enxurradas e chuvas e cheias de 2015, desde outubro, novembro de 2015, o canal ele veio para 10 metros, com a nossa dragagem de manutenção conseguimos levar para 11, mas ele tem que ir para 14 metros. 14, né? E felizmente agora saiu a licitação, já tem a empresa vencedora e o ministro virá para dar ordem de serviço. Nessa oportunidade, além de dar ordem de serviço para uma importante obra, que é o aprofundamento do canal do nosso porto, permitir uma navegação segura, ele também, nós temos a expectativa de ele assinar um aditivo a um convênio que já está em andamento, para permitir a conclusão das obras de reforma dos berços 3 e 4. O nosso porto tem 4 berços, berço 1 e 2, eles estão arrendados para a APM Terminals, da Maersk, e os berços 3 e 4, há muitos anos, há vários anos, mais de 10, 12 anos, esses berços estão avariados, fora de combate, fora de ação.
E nós precisamos... Fazem falta, né, Valnei? Sim, fazem muita falta. E Verdade. nós precisamos recuperá-los para poder integrá-los, inclusive com uma decisão que nós temos, assim que esses 2 berços forem recuperados, e uma vez que o ministro, digamos, assinar esse aditivo, bater o martelo, em 4 meses nós podemos ter essas obras prontas. Sim. Então, no primeiro semestre deste ano ainda, e abrir esses 2 berços para a movimentação de outros operadores e para a movimentação de, além de contêineres, também para carga geral. Claro. Isso significa que vai dar uma nova vida para o nosso porto, para a sua movimentação, não é? Associado com outras propostas que nós temos em relação também à IPM. A IPM tem propostas em encaminhamento para poder uma eventual renovação de contrato. Renovando o contrato, que ainda faltam 5, 6 anos, ela tem ainda vultuosos investimentos para fazer no Porto de Itajaí, em 3 etapas, mas chegam a quase 500 milhões de reais na infraestrutura, na superestrutura, equipamentos, no entorno para ampliar a área primária do Porto. E nós estamos também cuidando, então, da bacia de evolução, etapa 1 e 2, por conta do governo do Estado, a etapa 1, e a etapa 2 por conta do governo federal. O que é a bacia de evolução? Os navios que estão entrando hoje no Porto de Itajaí têm, em média, 300 metros de comprimento. Só que ali fora, ao largo do nosso porto, estão passando navios de 366 metros. Que poderiam entrar, não entram porque não conseguem fazer a volta. Fazer a girada. Não é? Então, o alargamento do rio, que aumenta a bacia de evolução, é uma obra vital para a competitividade também. E o navio, tanto que ele vai entrar de frente, normal, até o porto, depois ele deverá vir de marcha ré até esse ponto da bacia de evolução, próximo da foz, e aí ele faz a volta para poder sair normalmente para o mar. Então são obras vitais, fundamentais. Estamos esperando o ministro vir e poder, né, confirmar boas notícias a respeito disso. E então, com isso, nós estamos começando a ver algumas luzes no final do túnel, que na virada do primeiro para o segundo semestre é possível que o nosso porto possa estar também numa outra condição melhor do que está hoje. Beleza. Prefeito de Itajaí, Valnei Morastoni, a questão da pesca, a questão do porto. Agora vamos falar sobre a Prefeitura de Itajaí, de maneira geral. A transição parece que foi boa, né, Valnei? A transição foi muito boa. Como é que está hoje os primeiros passos, as primeiras ações da nossa Prefeitura de Itajaí? A transição foi boa, tranquila. O prefeito Jandir Bellini propiciou um trabalho normal, livre, sabe, cooperativo. Então foi bem tranquilo. Isso foi importante, porque isso permitiu que se tivesse já uma boa base de informações e se tomasse várias providências, porque muitos contratos venceriam dia 31 de dezembro. E assim tomamos conhecimento de todos quanto nós teríamos que, no mínimo, manter ainda em vigência por um prazo para poder depois estudá-los. Se não fosse isso, haveria solução de continuidade, quer dizer, haveria interrupção de muitos serviços importantes para a cidade. Vocês dois pensaram na cidade? Pensamos na cidade, a cidade saiu ganhando, foi bom para o governo que estava terminando, para o governo que estava começando, e com isso, naturalmente, não é, nós pudemos começar bem os trabalhos sem nenhum sobressalto. Agora, estando lá dentro, é que nós vamos tomar pé mesmo da situação. Não é? Ainda já entramos na segunda semana, eu acredito que ainda vai quase essa semana toda, provavelmente, para que nós possamos, em cada secretaria, os secretários, a equipe toda está fazendo o verdadeiro levantamento para obter as informações mais fidedignas. Não é? Eu tenho algumas informações preliminares, há uma dívida que nós herdamos, ainda não tenho ela bem aquilatada, mas numa primeira avaliação ela chega a uns 20 milhões de reais, o 20 negativo. Milhões. Vai dar uma enxugadinha na máquina, não, Bruno? Tem que tomar várias medidas. Nós estamos prevendo aí uma reforma administrativa para poder... Tem que fazer essas adequações, esses enxugamentos, mas acima de tudo, o que nós precisamos é colocar essa articulação política que a Prefeitura pode fazer com o governo do Estado e com o governo federal para ativar o porto, para ativar a pesca, ativar a construção naval, para ativar a construção civil. Porque daí, dessa movimentação da economia, advém a arrecadação. Perfeito. O que nós temos que aumentar é a arrecadação. A construção civil de Itajaí é uma construção civil também significativa. E a exemplo de Balneário Camboriú, por isso que o nosso grande amigo Auri Pavone, eu fiz questão de convidá-lo. Eu quero falar sobre isso. Para ele ir a Itajaí, ajudar a pensar a cidade. Não só o planejamento da cidade, ter uma visão para frente, para curto prazo, mas a médio e longo prazo. Conseguir enxergar a cidade como um todo, as mudanças
que têm que ser feitas, como foram feitas em Balneário Camboriú, mas também todo esse forte potencial que pode advir da construção civil, que nós temos o solo criado, certo. Transferência de potencial construtivo. Isso pode formar um fundo vigoroso. Esse fundo ele pode aplicar recursos na mobilidade urbana, em desapropriações, em habitação popular, em questões sociais. O Auri está indo junto com a nossa equipe nova, uma equipe jovem e nova dentro do urbanismo, né, que ali foi um foco de muitos problemas que nós queremos romper com essa estrutura velha, antiga, que dificultava a morosidade, que as coisas não andam, leva um ano e meio para aprovar um projeto na construção civil, para ganhar um habite-se. Então a ordem é que se modernize. Nós queremos tudo dentro da lei, mas com agilidade, com rapidez. Que tenha prazos para analisar os processos. Que analise os processos da grande construção civil, de prédios, de obras maiores, tenha um lado e que tenha outro lado para as construções menores, para que não se fique na mesma pilha, que são coisas díspares, diferentes. Verdade, né? Então, como é que deu certo em Maringá, em Campinas, em Lucas do Rio Verde, em Balneário Camboriú, em Blumenau, em Joinville? O que deu certo? Se a roda já deu certo em vários lugares, já se inventou a roda, vamos copiar esses exemplos de boas práticas. Você vai também assessorar. Então é nesse sentido que o Ari Pavone é uma dos convites que nós fizemos para que ele nos ajude, assim como a Jade também, que tem a experiência daqui. Jade Martins também vai estar lá. Como o Mário Teixeira também. Né? Eles estão lá para nos ajudar a dar essa dinâmica que precisamos para Itajaí. Eu quero entrar ainda sobre mais lá da tua equipe, da formação do teu governo. Aliás, quero mandar um abraço ao Wagner. Wagner está aqui. Ah, sim, o Wagner está na minha assessoria lá. Wagner, um grande abraço ao Wagner Lúcio. Mas você, como médico, Valnei, uma preocupação tua, tu está desenvolvendo um mutirão de combate à dengue. Sim, você sabe que no ano passado, retrasado, foi fácil, né, foco estadual, teve até que chamar a participação do Exército Brasileiro para nos ajudar a vencer essa grave crise epidêmica, né, que foi uma verdadeira epidemia de dengue. Então, hoje a dengue está sob controle, graças a Deus. Mas, como diz a Bíblia, né? Orai e vigiai. É verdade. Nós temos que estar atentos. Se a gente descuidar, nessa época do ano do verão, das chuvas, do calor, que é uma combinação perfeita para que o mosquito prolifere, e aí todos corremos um grave risco. Então, nós iniciamos já no dia 4, quarta-feira da semana passada, um grande mutirão, um mutirão de limpeza da cidade, capitaneado pela Secretaria de Obras, para limpar terrenos baldios, calçadas, conclamando a população que tiver de entulhos, de lixo, de coisas inservíveis nos seus quintais, que coloque para fora. Não é? Nós temos 2 caminhões também chamados Catatreco, para levar esses inservíveis, móveis velhos e tudo que tem, né? Mas também as máquinas operando ali para limpar os terrenos, roçação, limpar as calçadas. E isso, vendo casas abandonadas, a Secretaria de Segurança tem um drone que também ajuda para localizar possíveis áreas de foco do mosquito. E acompanhado pela Secretaria de Saúde, com suas equipes, né, dos agentes da dengue, então, de endemias, agentes de endemias, então, para fazer esse controle da dengue, que eles têm poder de polícia, podem adentrar as propriedades, se necessário for. Então, estamos nessa combinação aí. Começamos pelo bairro São Vicente, Cidade Nova, e agora temos uma programação por toda a cidade. Hoje à tarde ainda tivemos uma reunião de trabalho dessa equipe, que a gente chama de sala de situação. É uma situação em que nós reunimos as secretarias todas afins, participação também, que eu tenho que agradecer aqui, da Polícia Militar, da Marinha do Brasil, não é? Que também nos ajudam, e por isso, hoje, por exemplo, identificaram que nós estamos com muitos problemas no centro da cidade. Porque muitas vezes a gente só pensa nos bairros, mas o centro da cidade também pode acumular situações de criação do mosquito, sabe? Então nós vamos dar uma atenção muito grande agora nos próximos dias também para o centro da cidade. Mas está excelente, são centenas de caminhões de entulhos de lixo que já foram recolhidos, né? E assim vamos, vai demorar janeiro, fevereiro, o importante é que essa ação vá à frente. E combinamos essa ação, ontem eu fiz uma reunião também com outras secretarias, que é uma outra frente de trabalho que nós vamos fazer, para de uma forma muito humanizada ter uma abordagem
com toda essa população de rua que nós temos, que tem aumentado muito nos Balneário últimos também, tempos, Volney. muitos andarilhos, muitos dependentes químicos. Tem. Então, o que tem de gente nas sinaleiras, ou dormindo de frente às portas da prefeitura, das igrejas, de todos os lugares, não é? E muitos estão debaixo de pontes, acumulando lixo. São situações que também, de uma forma muito humana, nós estamos abordando isso para poder, não é, dar um encaminhamento devido também para a cidade. Estou olhando aquele reloginho lá, não é fácil, né? Trabalha contra a gente, viu? Tá? Contra a gente. Tempos fugem. É verdade. O prefeito Volney Morastone, o teu ouvinte aqui, Paulo Roberto, isso é na cidade toda, a questão segurança, né? Questão segurança. Também o pessoal está fazendo esse questionamento. Queria te perguntar também rapidinho, estou olhando o reloginho. Eu vi um negócio interessante do teu secretário de saúde, da Justina, acabar com a ficha. A ficha. Nós introduzimos na saúde uma proposta que é preconizada pelo próprio Ministério da Saúde, que é o atendimento chamado por demanda espontânea. Demanda espontânea. Quer dizer, todas as pessoas que afluem aos postos de saúde, sejam quais forem os serviços de saúde, as pessoas não vão lá para passear, ninguém vai para um posto. As pessoas vão lá porque tem algum problema, algum encaminhamento a ser feito. Todas as pessoas deverão ser atendidas, deverão ser acolhidas. E então ver qual é o problema, se é uma consulta que tem que ser no mesmo dia, que é uma urgência, se não tiver ali deve ter em algum outro ponto da rede de saúde, ou se é uma consulta que pode ser agendada para o dia seguinte ou para 2 dias depois, ou se é uma especialidade, ou se é uma outra demanda que a pessoa tem. Porque muitas vezes se marca só um dia da semana para atender as pessoas, para distribuir ficha, ou uma vez por mês. Então, esse sistema de ficha, assim, um horário do dia, ou um dia da semana ou do mês, isso acabou. Tem que ser atendimento por demanda espontânea. Agora, é lógico que isso também pressupõe um trabalho que tem que ser feito com toda a equipe. Nós estamos conclamando a equipe de saúde, médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde, para que tudo isso seja incorporado, esses novas orientações. A população também tem que ajudar, para que a gente possa reintroduzir novos hábitos, novas diretrizes, e com certeza vai ajudar muito, porque, Tigrão, veja só, na saúde, se a atenção básica estiver funcionando bem, começando pelo acolhimento, e se a atenção básica tiver resolutividade, de 70% a 80% dos problemas são resolvidos ali na hora. Então, o que é encaminhado para especialidades ou dali para uma internação hospitalar é um número percentual bem menor. Bacana. O que acontece hoje? Como a atenção básica não funciona, os programas de saúde da família estão todos desorganizados e estruturados. Isso resulta numa grande solicitação de exames, desnecessários exames, muitos encaminhamentos e mais encaminhamentos para as especialidades que não dão conta, muitos internamentos. Há poucos dias eu estava numa reunião com a direção do Hospital Marieta, com a irmã Mércia, que é a diretora do hospital, e outros da sua equipe. Nós pudemos comprovar, o Dr. Celso de la Justina estava junto, podemos dizer assim, se eu for hoje no Hospital Marieta, eu posso dizer que 30% das internações que estão lá não precisariam estar no hospital se a atenção básica estivesse funcionando adequadamente em Itajaí, em cada município da nossa região. Perfeito. Então, essa atenção para a atenção básica, reorganizar a saúde da família, que nós podemos inclusive associar ao internamento domiciliar, e em muitos casos, mas tem vários casos que o paciente pode até estar internado em casa, entre aspas, supervisionado por uma equipe de saúde. Ora, isso são mudanças que elas são prioritárias, porque senão nunca vamos conseguir dar conta da saúde, que será sempre um poço sem fundo. Prefeito de Itajaí, Volney Morastone. Eu espero que seja esse o primeiro contato de muitos que a gente possa ter. Você sabe que a gente gosta sempre de entrevistar, de passar informação. Eu acho que rádio, televisão, para mim, é prestação de serviço, até para deixar a comunidade sempre bem dita, né? Bem informada, as questões, as críticas, as reivindicações, que a gente possa, evidentemente, fazer também este canal. Queria muito te agradecer, tem muita gente aqui te mandando um abraço, Marinho Filho está te mandando um abraço, Marinho está aqui, tio Osmar,
Conhece o tio Osmar? Não. Tio Osmar é uma figura, tio Osmar Roque. Tio Osmar Roque, é uma figura que gosta muito de você, sem dúvida alguma. E queria te agradecer por ter vindo de Itajaí aqui nesse movimento que não é fácil, no trânsito. Muitas dessas manifestações de carinho são por você, não é, Tigrão? Sempre da maneira tão carinhosa como você sempre trata tanto os entrevistados como os próprios ouvintes. Então, nós aqui por tabela acabamos recebendo esse carinho dos ouvintes. E espero que a gente possa mais vezes, sem dúvida alguma, contar com a sua participação aqui, telefone, pessoalmente, enfim, na edição do nosso Canal 100. Sucesso e, acima de tudo, saúde, viu? Tá bom, Tigrão, muito obrigado e sempre à disposição em linha direta. Pode me convocar sempre que necessário para prestar contas do trabalho, que é para mim um dever de ofício, de obrigação e ao mesmo tempo uma satisfação, né? E agradeço essa preciosa oportunidade aqui. Empolgado para administrar Itajaí, com certeza, tem que ter energia, vontade, né, Cléo? Senão não tem como enfrentar uma situação que é muito desafiadora, principalmente quando eu recebi essa missão das mãos do meu filho Tiago, vereador, que quando, como meu legal, filho, foi legal, vereador mais votado, ele que me outorgou, né, o mandato de prefeito, ele que me empossou, né, isso para mim tem uma simbologia muito especial, porque também tem um significado sobrenatural no sentido, veja, essa missão é uma missão muito especial que está sendo outorgado pelo seu próprio filho, então, né, aumenta ainda mais a minha responsabilidade. A emoção e a responsabilidade, né? É isso aí, meu querido. Um grande abraço, boa noite, muito obrigado. Obrigado, prefeito de Itajaí, Volney Morastoni.